Então a gente já viu palavras parecidas, palavras iguais e vimos nossa terceira ferramenta aí, que é trabalhar com advérbios, preposições, conjunções. É claro que a lista que a gente passou aqui para vocês, vocês anotem aí no caderno, num tablet, em algum lugar, e com o tempo você vai aumentar essa lista, você vai aumentar o conhecimento de advérbios, preposições, conjunções, né, adjetivos, substantivos e assim por diante, ok? Vamos marcar então no texto as palavras da nossa terceira ferramenta. Vamos pegar aqui o texto, né? E vamos marcar aqui em vermelho então as palavras que a gente viu lá. Vamos marcar aqui, ó. Então aqui, ó, nós temos uma forma verbal que é o é, tá? Aqui nós temos o nosso a, aqui nós temos o nosso não, ok? Aqui nós temos o nosso o. E aqui nós temos o nosso sem. Então notem que agora a gente já tem um sentido no título do texto. Ele começa assim com um nome próprio, né? Millennials. Assim é a geração que não recorda como era o mundo sem internet. Então como é que a gente começa a entender o texto? Como é que a gente começa a ler o texto? As palavras iguais são iguais, a gente pronuncia igual mesmo. A gente fala já no português, ó, que, mundo, era. E as palavras parecidas, eu não vou falar isso em espanhol, porque eu vou ler isso em português. Então, geração que não recorda como era o mundo sem internet. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: não tentem ler o texto em língua espanhola. Para quem está começando, isso não é razoável, não é bom, porque você começa a fazer uma confusão danada. Então, trabalhem com palavras parecidas, trabalhem com palavras iguais e façam a marcação aí dos advérbios, das conjunções, das preposições, dos artigos. Aí, quando você voltar, depois de ter marcado isso daí, faça a leitura em português mesmo. Porque a mensagem vai sair do texto lá que está em espanhol, vai sair na leitura em português e você vai chegar essa mensagem na tua cabeça em português. Então fica mais fácil a compreensão, ó. Millennials, assim é a geração que não recorda como era o mundo sem internet. Ah, professor, mas faltou essa palavra aqui, ó, que não foi traduzida. Aí você pode ir até o dicionário e verificar o significado. Às vezes a palavra que você não entendeu, não traduziu, ela não faz diferença no momento da leitura ou para o entendimento do texto, ok? Vamos marcar aqui o primeiro parágrafo, ó. Vamos começar aqui, ó. Então aqui eu tenho o nosso os. Aqui eu teria uma palavra, né, que a gente, digamos que a gente não sabe o que é, a gente iria procurar no dicionário, porque é uma palavra nem parecida, não é nem parecida, nem é igual a palavra do português, então a gente deixaria aí para marcar, né, mas eu teria aqui, ó, geração, outros, ó, aqui, ó, um caso interessante, tá? Vocês podem anotar lá, esse aqui é o nosso do português, tá? E aqui seria o nosso ou, ó. Tá? A gente não vai falar delas agora porque não é o foco aqui. Mas encontrou del, entendam como nosso do. Encontrou ao, entendam como nosso ao. Ok? Vamos voltar aqui então fazer a marcação. Ó. Então aqui eu teria uma outra palavra. Deixa eu marcar em vermelho aqui. Que eu, digamos, eu não tenho conhecimento. Teria que voltar ao dicionário. Mas eu já tenho algum entendimento do primeiro parágrafo do texto. A leitura seria mais ou menos assim, ó. Alguns, os, alguma coisa, geração Y. Então, a geração, o nome da geração é geração Y. Então, alguns, os, alguma coisa, geração Y, outros, millennials. Millennials, deve ser essa a pronúncia, tá? Geração do milênio, ou alguma coisa eco-boomers. Então a gente já deu uma ideia assim, alguns geração Y, outro millennials, geração do milênio, ou inclusive, ou, eu já falei a tradução, né? Mas, ou inclusive eco-boomers, ok? Vamos aqui para o segundo aqui, ó. Vamos ver se a gente tem algum entendimento do texto, ó. Aqui eu tenho o nosso e, aqui eu tenho o nosso em, aqui eu tenho o nosso uma. Aqui é uma palavra que eu vou buscar no dicionário, tá? Aqui eu tenho o nosso as, ó. Ok? Aqui eu tenho o nosso e. Aqui eu tenho o nosso não. Aqui eu tenho o nosso o. Vamos ver se a gente entende alguma coisa desse parágrafo.
A leitura ficaria mais ou menos a seguinte, ó. Nasceram e cresceram em uma era de rápido alguma coisa de as novas tecnologias. Notem aqui que eu tenho o de e o as, tá? Na língua portuguesa, o que eu faço aqui? Eu faço a contração, né? No português, eu faria aqui a contração do de mais o as e eu teria o das. Então, no momento da leitura, quando você encontrar uma preposição em um artigo e no português isso for contraído, você já faz a contração normalmente. Ó. Nasceram e cresceram em uma era de rápido, alguma coisa, das novas tecnologias. E quase não recordam como era o mundo. Aqui faltou a gente marcar, né? Sem. Ó, aqui a nossa preposição. Sem internet. Notem como a gente já tem uma ideia do que diz o parágrafo. Vamos aqui para o terceiro parágrafo. Ó. Aqui nós temos o nosso são. Aqui nós temos o nosso e. Aqui nós temos o nosso, uma palavra que a gente teria que buscar no dicionário, né? Aqui também a mesma coisa. Aqui eu tenho o nosso o. Aqui eu tenho o nosso a. Aqui eu tenho o nosso uma. Aqui é uma palavra que eu teria que buscar no dicionário. Aqui aqui eu tenho o nosso em e aqui eu tenho o nosso as, ok? Então, o que ficaria? Em mais a, nas. Então, nas melhores universidades, né? Aqui eu tenho o nosso e, aqui eu tenho o nosso em. Vamos ver se a gente consegue entender esse parágrafo, ó. São idealistas, impacientes e estão bem preparados academicamente. Muitos de alguma coisa, alguma coisa, oportunidade de viajar por o mundo. Então aqui eu tenho o por, né? Aqui é mais um caso aqui de contração na língua portuguesa. Eu tenho o por mais o, né? Eu tenho aqui pelo, né? Então, oportunidade de viajar pelo mundo a uma idade, alguma coisa, de estudar nas melhores universidades e de trabalhar em empresas multinacionais e estrangeiras. Notem como começa a fazer sentido o texto. Vamos para o último parágrafo aqui. Então, eu começo aqui com o A, né? Ó, A, geração Y, né? Aqui é o nome próprio, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o não, aqui eu tenho um. Aqui eu teria uma palavra que, teoricamente, eu teria que procurar no dicionário, tá? Aqui eu tenho o e. Aqui eu tenho o não. Aqui eu tenho o as. Aqui eu tenho o ó, o. Aqui eu tenho o nosso sim. Aqui eu tenho o nosso é. Então, essas duas palavras aqui, ó, eu teria que procurar no dicionário, esses dois verbos, né? Aqui outra palavra que eu teria que procurar no dicionário. Aqui a mesma coisa. Aqui eu tenho o nosso em. Aqui eu tenho o nosso a, em mais a, na, né? Aqui eu tenho o nosso uma, ó. Aqui eu tenho o nosso e. Aqui palavra que eu teria que buscar no dicionário, o nosso e, o nosso não, tá? Então vamos ver aqui, ó, marcamos aqui, ó, no último parágrafo, palavras iguais, palavras parecidas e a nossa terceira ferramenta aqui, que é artigos, preposições, conjunções, advérbios, tá? Formas verbais. Então seria assim a leitura. A geração Y se compõe deste tipo de pessoas que querem tudo à vez. Então tudo de uma vez, tá? Não estão dispostos a alguma coisa, um trabalho pouco interessante e rotineiro, não querem alguma coisa, as coisas boas para logo, para depois, tá? Geralmente o luego a gente usa para alguma coisa para frente, então para depois. O que sim querem é alguma coisa na história. Viver uma vida interessante, formar parte de algo grande, crescer e alguma coisa, mudar, cambiar o mundo que lhes rodeia e não somente ganhar dinheiro. E não somente. Aqui, vocês podem notar aqui que o solo ele pode ser um adjetivo ou um advérbio. Como ele está mudando o verbo aqui, o verbo ganhar, né, ganar, ele é um advérbio, né? A palavra solo vai ser um advérbio, então a gente traduz como somente. E não somente ganhar dinheiro.
Então, olhando aqui para mim um pouquinho, notem que a gente trabalhou aqui palavras iguais, palavras parecidas, advérbios, adjetivos, né? A nossa terceira ferramenta, artigos, formas verbais, preposições e assim por diante. Essa parte da terceira ferramenta aqui, ó, deixa eu até voltar aqui para vocês, ó. Essa parte aqui da terceira ferramenta, né, é só uma parte inicial. Nós marcamos o que mais aparece no texto. Com o tempo, vocês vão pegar isso aqui e vão aumentar isso daqui. E com o tempo, até não vi aqui, mas deixa eu apagar aqui, ó, as conjunções, eu fiquei sobrepondo as conjunções, né? Então, conjunções aqui, ó. O nosso del e o nosso al. Então, com o tempo, vocês vão aumentar essa ferramenta aqui. E mais adiante ainda, vocês nem vão precisar mais trabalhar com essas ferramentas, porque você vai olhar para o texto e já vai começar a compreender o texto de cara. Não vai precisar trabalhar marcando palavras iguais, palavras parecidas e a terceira ferramenta aqui. Mas esse é o trabalho inicial, para quem não sabe nada, para quem está saindo do zero. Então, peguem um texto, não peguem um texto grande, de preferência um parágrafo, marquem as palavras iguais, marquem as palavras parecidas, trabalhem com artigos, advérbios, preposições, conjunções, né? Aqui escrevi de novo errado aqui. Aqui se trata de contrações, né? Se escreve dessa maneira aqui. Então, trabalhem com as contrações, que ficará fácil entender um texto, ok?